Graça e paz, gente bonita! Que alegria! Estamos começando mais um programa Restaurando Vidas. E hoje é um programa muito especial. Portanto, eu já vou te pedir, curta esse canal, compartilha, envia para um monte de gente que eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar em muitos corações. Hoje nós teremos aqui um testemunho incrível de muitas curas no físico mesmo, restauração de família e transformação. O que o sim de uma pessoa pode representar para toda uma geração. E eu já estou aqui até emocionada, porque os convidados de hoje, eles são muito, mas muito especiais. Deus foi muito generoso comigo, e Ele sempre é e tem sido. Mas quando Ele escolheu esse casal para que eu nascesse nessa família, Ele me presenteou. Eu fui presenteada por Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, mas os pais também, viu? Como é bom ter bons pais. Eu sempre digo que para mim foi um privilégio tudo isso, porque quando eu me conectei com Deus, ficou fácil. Eu tinha um pai terreno maravilhoso, uma mãe terrena maravilhosa, então foi fácil eu conseguir essa conexão com o Senhor. Acho que você já sabe de que eu tô falando. Estão aqui hoje os meus pais, João Roberto e Maria Cândida. Amém. E para mim é uma imensa alegria receber vocês hoje no Restaurando Vidas. Sejam bem-vindos. Bem, para nós também. É uma honra estar aqui, podendo falar, podendo expressar o nosso testemunho. E eu quero dar boa noite a todos vocês, que Deus abençoe a cada um. E obrigado por nos assistir. Vocês fiquem aí, porque vocês vão saber muita coisa. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, aos apóstolos que nos convidaram e agradecer você que está assistindo também sobre o nosso testemunho, que eu creio que será uma bênção. E vai ser mesmo. Amém. O meu pai e minha mãe têm um testemunho incrível, né? E eu queria que vocês começassem contando como foi esse processo. O que aconteceu para que Jesus entrasse na vida de vocês? Bom, eu não tinha casados para sempre, né? A gente hoje é líder de casados para sempre. Mas nós não tínhamos casados para sempre, não entendiam muito bem as coisas. Então a gente estava num pé de guerra, brigando muito por coisas que eu não entendi o momento que ele estava vivendo, e a gente começou a brigar muito. E você estava na Inglaterra fazendo um intercâmbio, faltava 15 dias para você voltar da Inglaterra, e a minha cunhada, a Emma, com o Zé, com o meu cunhado, chamou nós para ir pro culto, para a igreja. Eu nunca tinha ido numa igreja de crente, e eu fui com ela. Nós morávamos na Zona Norte, fomos lá para a Zona Oeste, e chegando lá, eu fiquei lá no fundo. Satanás começou a colocar na minha mente que eu tinha que separar dele, que eu tinha que largar dele, mas só que eu não entendia que a nossa briga não é entre nós, mas sim contra as potestades. E eu fui para a igreja, fiquei lá no fundo, ninguém me conhecia, e eu fiquei lá quietinha no fundo, na penúltima carreira lá de cadeira, e de repente a nossa apóstola, ela estava louvando, ela estava cantando, louvando ao Senhor, e de repente ela parou o louvor no meio do caminho, no meio do louvor, e olhou para mim, apontou e falou assim: ei, você. E eu fiz assim, eu? Ela falou, Ela falou que Deus uniu, Deus está mandando dizer para você que o que ele uniu, o homem nenhum vai separar. E naquele dia, naquela hora, eu comecei a chorar, porque eu não tinha falado para ninguém que a minha vontade era de separar dele, e eu estava esperando você voltar da Inglaterra, porque eu não estava mais suportando as brigas dele. E eu, naquela hora, comecei a chorar. E quando terminou o culto, eu fui lá para frente, para ela orar por mim. E quando ela orou por mim, ela disse para mim que eu não tinha ido lá por acaso, que Deus ia fazer algo e que ia acontecer algo na nossa vida, e que se eu não tivesse a fé em Deus, ia desestruturar a nossa família. E isso foi em agosto. Quando foi em outubro, nós descobrimos um tumor na cabeça do seu pai, e a princípio era maligno, depois passou a ser benigno, graças a Deus, com a graça do Senhor. E foi uma coisa muito terrível, porque a gente, verdadeiramente, se nós não tivéssemos adquirido toda essa fé
que nós adquirimos desde agosto até outubro, realmente a gente tinha desestruturado nossa família. Porque foi algo assim que nós não esperávamos que acontecesse. O pai estava tendo dor de cabeça, conta como foi, assim, mãe. E Deus é tão bom na vida dele, porque eu falo, ele tem um propósito muito grande na vida dele. Porque ele começou a sentir muita dor na cabeça, e como ele era diabético, e depois também a gente vai falar um pouquinho da diabetes, como ele era diabético, o médico, ele fazia tratamento com endócrino, e o endócrino, ele estava perdendo a visão. E o endócrino, por causa da diabetes, perdendo a visão, a gente achava que estava perdendo a visão por causa da diabetes. E ele começou a sentir muita dor de cabeça e nós fomos lá e eu pedi para ele, falei, doutor, ele está com muita dor de cabeça, ele sentia dor de cabeça assim na nuca e ele pediu uma chapa. E quando nós fizemos essa chapa, nós voltamos lá e ele falou assim, tá tudo inflamado, os nervos daqui, vou dar um remédio para ele. E ele começou a tomar esse remédio. Só que Deus é tão bom que durante o dia, qualquer dor você aguenta, mas à noite, passar a noite com dor é insuportável. E aí ele não teve mais a dor aqui, mas começou a vir uma dor localizada aqui, assim, e era localizada. E todo dia, das 3 às 4 da manhã, ele sentia essa dor. Na madrugada, das 3 às 4 da manhã, ele sentia essa dor na cabeça e ele ia para a sala e ficava lá, mas era todo dia, nesse horário e localizada. E aí nós voltamos no médico e eu disse para o doutor, eu falei, doutor, agora passou aqui, mas começou aqui. Aí ele falou, eu vou pedir uma tomografia. E aí ele pediu uma tomografia e quando ele fez essa tomografia, eu estava na sala de espera e aí ele pode contar um pouquinho o que aconteceu, porque foi com ele depois. Eu fui fazer essa tomografia, a minha esposa ficou na sala, aí na antessala eu deixei lá umas roupas, coloquei aquele avental, fomos lá, fui fazer a tomografia. Quando terminou, o médico falou para mim, terminou, está dispensado. Eu falei, obrigado. Aí fui lá, coloquei a roupa, quando eu estava colocando o tênis, ele chegou para mim e falou assim, me dá o telefone do teu médico agora, do teu endócrino. Eu olhei para ele e falei, eu não tenho aqui, acho que a minha esposa tem. Aí ele falou, não, preciso falar com ele urgente, porque você está com um tumor quase o tamanho de uma laranja na cabeça. Eu despenquei chorar, chamei ela. Aí ela foi lá, passou, aí veio para casa, para mim o mundo tinha acabado naquele momento lá, depois que o médico falou isso. Mas para honra e glória de Deus, arrumamos lá um médico, professor doutor Roberto Godoy, da Beneficência Portuguesa. Ele me enganou, porque ele falou que ia fazer um furinho, só que ele me abriu daqui a aqui, tomei 33 pontos. Mas para honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui para contar esse testemunho. Estou vivo, hoje estamos aqui fazendo a obra de Deus, que não podemos parar, e sempre para a honra e glória de Deus, deu tudo certo. E essa fase foi incrível, assim, na verdade foi quando Deus literalmente abraçou nossa família. Amém. Porque eu lembro que quando recebemos o diagnóstico, foi um diagnóstico de morte. O médico disse que o tumor era enorme, e realmente era, tinha o tamanho de uma laranja na hipófise dele. E o médico disse assim, olha, o caso é gravíssimo, o tumor é enorme, possivelmente, se a gente abrir, ele corre o risco de ficar cego, de ficar bobo, de ficar paraplégico, ele corre o risco de tudo, mas principalmente corre o risco de morrer no centro cirúrgico, porque é uma cirurgia extremamente delicada, a cabeça dele foi aberta daqui até aqui. Eu lembro que colocaram uma morsa, né, pai? Tipo, prender a cabeça dele, ele saiu com os pinos, assim, que foi preso, como ficou presa a cabeça dele. E a cirurgia durou 9 horas, né, mãe? 9 horas. E a gente lá esperando todo aquele processo da cirurgia. Quando o médico saiu da cirurgia, ele veio acalmar a gente, dizendo que a gente tinha que estar preparado para tudo. Que tudo poderia acontecer. Só que foi um momento tão difícil, assim, o chão abriu, porque ele era muito novo. Meu pai tinha 42 anos nessa época, né, pai? Eu 19, a Sheila tinha 17, a Daiane tinha 11 aninhos, a gente era todo mundo muito novo.
E eu chorava muito, porque eu falava assim, meu Deus, se meu pai morrer agora, como é que vai ser a nossa vida? E nessa época foi quando a gente começou a ir pra igreja. Foi, porque era interessante que quando você voltou da Inglaterra, você virou pra mim, você soube que eu tava indo na igreja, você falou pra mim, mãe, pelo amor de Deus, você não vai virar crente, né? Pelo amor de Deus, mãe, crente não! E eu disse pra você, e eu também não me sentia crente, né? Eu falei, não, eu tô indo lá porque eu gosto das músicas, eu nem falei louvor, tô indo lá porque eu gosto das músicas. Eu lembro que eu falei assim pra ela, ô mãe, você não vai mais poder usar calça? Você não vai poder usar brinco, mãe? Você não vai poder passar batom? Ah, não, mãe, você não vai virar crente, não. Aí ela falou assim pra mim, não, eles usam tudo isso. E olha, eles são tão felizes. Eles batem palma. O lugar é tão bom. Vamos comigo. Eu falei, ah, não, mãe. Igreja de crente, eu tô fora. Quero ir pra igreja de crente, não. Aí, 15 dias depois da minha volta, descobre esse tumor na cabeça do meu pai. Aí o chão abriu. Porque aí começou o desespero. Então, e eu fui pra igreja. Eu tava de briga com ele, tava sem conversar com ele já fazia 15 dias. E na outra semana, ele foi para a igreja comigo. E naquele dia, na segunda semana, foi quando nós aceitamos Jesus. Mas foi uma coisa assim, quando falou, fez o apelo, a gente levantou a mão muito naturalmente. E eu fui para frente, aceitamos Jesus. Quando nós voltamos para o nosso lugar, veio um pastor e falou assim, foi a melhor coisa que vocês fizeram. O mundo desabou. Eu falei assim, meu Deus, eu virei crente. Não, eu não virei crente. Eu não sou crente, não sou crente. Oh, meu Deus. E Satanás, ele ficou minando minha cabeça, só que eu não entendia isso. E eu falava, não sou crente. E aquela semana inteira eu achava que eu estava mentindo para eles achando que eu virei crente. E eu não virei crente, eu não me sentia cristã. E eu falei, não, vou chegar lá na outra quinta-feira, porque era de quinta-feira, eu vou lá e vou dizer para eles que eu não sou crente. Que eu não perdia mais um culto sequer. Ia na igreja sempre, mas ainda com esse estereótipo na época não querer. Porque infelizmente, né, às vezes a gente vê pessoas que não dão um bom testemunho. E isso às vezes afastam os outros. E infelizmente isso acontece. Mas Jesus é sempre bom. E naquela época nos pegou mesmo, né? Porque a família toda, através daquilo aí, o que aconteceu? Vamos contar as coisas agora com detalhes, né? Porque agora essa parte é importante. Meu pai passou por essa cirurgia e ele saiu do hospital. Em uma semana ele teve alta, teve uma recuperação muito boa. Em uma semana ele teve alta. Aí, pode contar, mãe. E nessa semana que ele teve alta, ele teve alta numa semana, no mesmo dia nós chegamos em casa. E ele foi pro quarto e eu fui, como era a semana de férias da moça que trabalhava para mim, e eu tinha ficado com ele 15 dias, eu fui lavar roupa, pôr a roupa na máquina para lavar. E quando eu voltei no quarto, que eu entrei no quarto, ele estava tendo convulsão. Então ele começou a babar, a gente escutava ele, eu chamava ele não me escutava, e eu entrei em pânico, porque eu falei, ele tá morrendo. Ele vai morrer, porque ele chegou no hospital e tá tendo isso. Então eu entrei em pânico. E aí ele voltou para o hospital, teve que chamar o bombeiro. Os bombeiros levaram ele de volta para o hospital. E chegando lá, os médicos falaram que ele não podia continuar convulsionando. Passou a noite convulsionando. Ele passou a madrugada inteira convulsionando. E as convulsões começaram a ser mais próximas uma da outra. Em menos de 5 minutos tinha. Aí de manhã os médicos chegaram e falaram, convulsão não é uma coisa tão perigoso, porque quando a gente trata uma pessoa que às vezes precisa fazer convulsão para poder tratar, só que na proporção que o Roberto está tendo, ele pode vir ficar com sequela. Então nós vamos voltar com ele para UTI. E voltou para UTI. O médico falou, nós perdemos o controle. Eu lembro do Dr. Roberto entrando no quarto dizendo, nós perdemos completamente o controle. O que vai acontecer agora a gente já não sabe mais. A gente vai levar ele para UTI, vai induzir ao coma, e a gente não sabe mais o que vai acontecer. Isso. E aí eu lembro que tiraram ele do quarto, ele convulsionando, todo torto, assim, levaram ele embora. E agora eu vou contar essa parte, porque essa parte é forte. Não, foi muito forte. E assim, o médico falou, na hora que estavam levando ele para UTI, o médico falou que se ele não melhorasse, ele ia ter que voltar para o centro cirúrgico, abrir tudo de novo, para ver se estava sangrando a cabeça dele, o que estava acontecendo, porque não podia estar tendo convulsão desse jeito. Aí nessa hora, quando eu vi a maca levando meu pai, eu lembro que nós estávamos no Hospital Beneficência Portuguesa, um dia chuvoso, tinha uma janela, eu fui perto daquela janela chorando muito, e eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor é o Deus desses crentes,
que eu escuto falar na igreja, porque eu estava começando a ir para a igreja, né, mãe? Tinha ido algumas vezes. Se o Senhor é o Deus desses crentes que eu escuto falar na igreja, tira o meu pai desse hospital. Que eu juro, se o Senhor tirar o meu pai daqui, eu nunca mais eu vou deixar de te servir. E isso foi por volta das 6 e pouco da manhã, né, mãe? Foi, e aí, quando ele voltou pro centro cirúrgico, a apóstola Regina, com o apóstolo Samuel Kerp e a irmã Ana, chegou lá. Sim. E quando o médico, nós fomos tudo para a porta da UTI, quando eles entraram lá dentro, quando o médico voltou e falou, pode entrar, falou para mim, eu falei, apóstola, entra você primeiro. E na época ela era pastora, e ela falou assim, não, deixa a irmã Ana entrar primeiro. E a irmã Ana entrou. E quando ela saiu sorrindo. Ela disse assim, não se preocupe, a cama dele está rodeada de anjos. Oh, glória. E aí entrou a apóstola também. Quando a apóstola saiu, falou, Canida, você crê que até amanhã ele está fora dessa UTI? Eu falei, eu creio. Eu tinha aprendido a ter essa fé. Eu tinha aprendido a acreditar nesse Deus. Eu falei, eu creio. E aí, verdadeiramente, de tarde, quando nós voltamos, ele já tinha ido para semi-UTI, da semi-UTI. No outro dia, ele estava fora do Foi. UTI. Quando minha mãe voltou pra visita da tarde, quando nós voltamos, né, pra visita da tarde, que ela entrou na UTI, que ela foi a primeira a entrar, ele estava sentado na cama, conversando com os enfermeiros. Um milagre, assim, extraordinário, extraordinário. E aí eu tava sentado, aí chegou uma doutora lá, e depois entrou, aí ela pegou o papel assim, que tinha prontuário. Na cama, como chama? Prontuário. Prontuário. Na cama, olhou, tal, fez umas perguntas para mim, falou para mim assim, eu vou te liberar você para ir pro quarto. Eu falei, glória a Deus, que eu escutava eles conversando lá na outra sala. E eu fiquei todo contente, falei, vou pro quarto. Nisso, ela saiu com o meu prontuário. Logo em seguida chegou um senhor, sabe, todo de branco, bem carequinha, todo de branco. Foi lá pegar, falou, cadê teu prontuário daqui? Falei, doutor, a médica levou para lá que ela vai me liberar para ir pro quarto. Aí ele chegou bem próximo de mim e falou assim, eu não sou doutor. Quando ele falou isso, me veio, eu vou morrer, eu melhorei para morrer. Comecei a ficar apavorado. Ele falou, eu sou padre. Aí eu comecei a expulsar ele do quarto. Sai daqui, em nome de Jesus, sai! Mas sai. por quê? Você achou que ele tinha ido te dar extremunção? Você achou que você ia morrer? Pensei que era mesmo. Aí eu expulsei ele do quarto e ele saiu. Tadinho do padre! Eu não vi para onde ele foi, porque medo. aí eu já estava, que já tinha 3 ou 4 meses ali servindo a Cristo. Então eu não acreditava, sabe, que o padre ia lá. Para mim, eu falei, vou morrer. Vou morrer. Aí expulsei. Bom, conclusão, aí chegou uns enfermeiros, me levaram pro quarto. E para honra e glória, eu tô aqui, glória a Deus. Aí passou mais uma semana. E aí ele teve alta do hospital. A melhora dele foi incrível. A tal ponto que os médicos entravam no quarto, vinha o Dr. Roberto de Godoy, que era o cirurgião, vinha com 7, 8 estudantes, 9 estudantes, e falava, olha esse paciente, ficavam impressionados de ver a transformação na vida dele. Moral da história, aquele tumor, que nós tivemos um início dizendo que era maligno, que foi dito pra gente que era maligno, da pior espécie, era isso que os médicos falavam, depois veio o laudo da biópsia, e tinha se tornado num tumor benigno. Eu digo tinha se tornado porque eu acredito realmente que aqueles médicos viam um tumor maligno. Os exames todos do meu pai na época tinham sido feitos pelo laboratório Fleury, que é um excelente laboratório. Sim. E o laudo já era de que era algo maligno. E de repente Deus reverteu aquela situação para algo benigno. Amém. Muitos anos se passaram e aqui ele está. Amém. Depois disso... Não, então, mas quando eu contei aqui que eu falei que ele estava perdendo a visão e o médico estava achando que era da diabetes, não era. Era porque o tumor estava pressionando o nervo óptico. Sim. E ele ia perder a visão e a gente não sabia desse tumor. Então eu falo assim, Deus, ele é tão bom que ele não faz nada por acaso. Então eu quero dizer para vocês,
Porque eu cheguei a perguntar, falei, poxa, se eu já estava no caminho do Senhor, se eu já tinha aceitado o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, ele sabia que ia acontecer isso, por que ele deixou acontecer? Porque a gente faz muitas perguntas, e aí ele me respondeu que ele tinha algo muito maior. Então, se você está passando por alguma tempestade, por algo que você fala, meu, por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus tem algo melhor para você, porque através disso, muita gente se converteu, muita gente aceitou Jesus, a nossa família toda aceitou Jesus, meus irmãos, parentes dele, todos aceitaram Jesus. Então Deus tinha algo maior. Então não questiona, ore, busca o Senhor e creia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Então creia naquilo que Deus está fazendo, porque Deus vai fazer. Então Deus vai fazer algo bom. Quando meu pai saiu do hospital, foi feito um culto de ação de graças na Igreja Plenitude de Deus. A igreja que meus pais congregam até hoje, né? Uma igreja abençoada. Beijo, apóstolo, apóstola querida. Meus pais na fé, que eu amo tanto. Aliás, vocês estão convidados a vir aqui também, viu? Quero muito receber vocês aqui para contar um pouco da história de vocês. E foi feito um culto de ações de graças, né? Pelo que tinha acontecido. E nesse culto, mais de 85 pessoas, entre famílias, amigos, vizinhos, se converteram. Foi algo incrível da parte do Senhor. Deus resgatou toda a minha família. Através disso, todo mundo foi se rendendo a Cristo. Então, às vezes acontecem coisas ruins, mas é com um propósito bom. Um propósito bom. O deserto que você enfrenta hoje é para te levar para a terra prometida. O que você tem é que crer. Se você crê, então digita aqui, ó. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus faz milagres. Aproveita esse momento e envia esse podcast para outras pessoas. Verdade. Pega esse aviãozinho aí, ó, e manda para um monte de gente, que muita gente precisa ouvir sobre testemunhos de cura. Verdade. Mas aí, o pai também era diabético. Então, e aí ele começou a ir para o culto, ele começou a ir para a igreja, ele foi a primeira vez, na outra quinta-feira, né? E aí ele começou a ir buscando a cura da diabetes. Até antes da gente descobrir que desse tumor, né? Que foi em agosto, ele só descobriu em outubro. Então ele começou a ir buscando a cura da diabetes. Na verdade, Deus queria era curar o tumor. Sim. Né? A diabetes era consequência. Era consequência. E depois de quanto tempo? Depois de 1 ano e 8 meses que já deu, tirou o tumor, tudo para honra e glória de Deus, não tinha mais nada. Depois de 1 ano e 8 meses, numa quinta-feira, quando acabou o culto, eu tinha uma Bíblia pequenininha assim, ó, desse tamanho, sabe? Gostava daquela Bíblia. Aí, conclusão, depois de 1 ano e 8 meses, numa quinta-feira, quando acabou o culto, eu tomei um golinho de café, mas um golinho mínimo mesmo. E começou a doer tudo aqui, ó. E eu sentia essa dor de madrugada. E eu colocava o travesseiro, tudo assim, sabe, as mofadas do sofá. Aí começou a doer. Aí um dos pastores que tinha lá, o pastor Jorge, chegou para mim e falou: "O que você tem, Roberto?" Eu falei: "Tô com dor aqui." Aí chamou o nosso líder geral lá da igreja. Aí ele falou hoje é o apóstolo Reinaldo e a apóstola Thaís, para me levar para o médico. Só que eu estava com o meu carro, peguei e fui para casa, fui lá para o apartamento. E eles foram atrás. E eu não quis ir, não queria ir. Quando era uma meia-noite e pouco, a pastora Regina ligou para saber onde eu estava. Aí eles falaram que eu não queria ir. Aí ela chegou lá, cruzou os braços assim, eu estava deitado na cama da apóstola Thaís, que era solteira na época, cruzou os braços assim, olhou para mim e falou: "Você não quer ir? Tá bom, então dorme aí que eu vou ficar olhando para você, eu já vim até aqui mesmo." Bom, moral da história, me levaram para o 9 de julho, fui imediatamente para a UTI. Tinha me dado vários infartos que eu não sabia. O médico falou: "Eu não sei como ele não morreu." Na verdade, ele estava infartado há
15 dias. É? A primeira vez que ele passou mal foi no banco, ele suava de pingar, e com a dor, uma dor aqui, ele falava, eu tô com dor aqui, e eu falava, você deve ter dormido de mau jeito, deve ter sido por isso. E ele já fazia 15 dias que ele tinha essa dor e Deus segurando ele. Por isso que eu falo, Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Muito grande na vida dele. E aí ele segurando, e quando nós fomos pro hospital, ele foi direto para UTI porque os médicos não se conformavam, as enzimas dele estavam lá em cima e ele infartado e estava ali. Os médicos falavam, eu não sei como ele está vivo. Depois que essas enzimas sobem, a tendência é a pessoa infartar fulminante e morrer. A idade dele é fulminante. É, porque ele tinha, nessa época acho que ele tinha 43 ou 44 anos, muito jovem. Novo. Minha idade. Minha idade, pai. Novo. E aí foi pro hospital, teve que fazer uma cirurgia do coração. Aí Mais foi 9 horas, outra né? circunstância. Oi, mãe? Mais 9 horas de viagem. Mais de 9 horas de cirurgia. Abriu todo o peito aí. Aí eu fiz uma safena e uma mamária. E foi também outro processo. Mas aí Deus também veio de forma milagrosa, restaurou a saúde dele, ficou bem. Graças a Deus. Amém. Milagre. Amém. Depois disso, ele ainda tinha diabetes. Aí um belo dia começa a sumir. Ele começa a fazer a medição, porque ele tinha aquele aparelhinho, né? Começa a fazer a medição. Aí eu comecei a estudar também na igreja e comecei a saber que a nossa boca, a língua, né, tem poder. Então ela chegava para mim e falava, amor, vamos medir tua diabetes? Eu falava, minha não, tá instalada em mim, mas já saiu em nome de Jesus. Isso foi 4 anos depois que eu me converti. Deus me curou de uma diabetes. Honra e glória, aleluia. Deus seja louvado. Eu fui com ele na médica e eu lembro que ele falou assim, doutora, eu estou curado. Aí ela falou assim, seu João, não existe cura de diabetes. Mas, seu João, doutora, eu tô falando que eu estou curado. Mas não existe cura. Então chama a sua enfermeira e mede minha glicemia. E aí ela chamou a enfermeira. Tiraram sangue, Quando tirou a glicemia, tava quanto? 88. Eu olhei assim e falei pra ela, doutora, diabetes acima de quanto? Sai daqui! E realmente, de lá pra cá, ele foi curado. Então, assim, o meu pai é um testemunho incrível de cura física. Deus curou essa questão do câncer, porque de início era um câncer, depois transformou em algo benigno, graças a Deus. Deus curou ele dessa questão. Ele teve que fazer uma cirurgia, obviamente, né? Da questão cardíaca, mas houve milagre de Deus, porque 15 dias infartado, as pessoas morrem, e ele não morreu pela misericórdia de Deus. Depois teve a diabetes, e há um tempo atrás ele passou por um processo de AVC. Deu um AVC. Agora na pandemia. Ele teve. Não. Foi na pandemia. Foi na Pandemia. E aí ele acordou um dia, sem ouvir direito. Eu fui dormir numa terça-feira maravilhosamente bem, como todos vão dormir. No outro dia de manhã, acordei, não escutava barulho. Batia, não escutava barulho. Aí corri para ela, falei, amor, acorda que eu não estou escutando. E eu via só ela mexendo com a boca. Eu falei, mas não estou escutando. Como que ela mexia, pai? Ela falava, eu não entendia nada. Eu falava, não estou escutando, não adianta você falar. E ela fala pouco, né? Ela já não fala, né? Então, eu falei, não adianta você falar. Bom. Então, aí nós fomos para o hospital, fez o exame e ele tinha tido um AVC durante a noite. E ele perdeu a audição. Ele só escuta com o aparelho. Mas eu falo que em tudo Deus tem propósito, em tudo Deus tem um plano. Sim. Né? E não cabe a gente julgar, perguntar, questionar o porquê que aconteceu. Eu fui passar uns dias com ele lá no hospital. E aí o que eu sei é que o que acontecia dentro daquele quarto. Cada enfermeira que entrava pra cuidar dele saía chorando porque ele falava de Jesus. Teve uma que chorou tanto que ela falou assim, Jesus. Eu não consigo sair daqui agora. Espera, eu tenho que ir pro banheiro. Foi pro banheiro, chorou. Depois ela saiu e falou assim, calma, eu tô me recompondo porque Deus falou muito comigo aqui dentro desse quarto. Moral da história. Os enfermeiros e enfermeiras que entravam. Meu pai é o evangelista nato. Aonde ele chega, ele prega sobre Jesus e vida se rende a Jesus, né? Eu nunca vi alguém falar não quando ele prega Jesus. Quando ele fala de Jesus, nunca vi
alguém falar, não, eu não aceito. Todos eles aceitam. Amém. A médica que cuida do ouvido dele, que fez o aparelho, a gente sentada assim, até a apóstola estava junto, e ele começou a falar do amor de Deus para ela. E quando os olhos dela encheram de lágrimas, quando ela levantou, ela falou assim, senhor Roberto, estou com a vontade de dar um abraço ao senhor, mas era pandemia. Ela depois que aceitou Jesus. Depois ela falou assim, eu queria dar um abraço ao senhor, estou com a vontade de um abraço ao senhor. Ele falou, não seja por eu isso, levantei, abri o braço e falei, estou aqui. Abraçou ela, então assim, não tem uma pessoa que fala não para ele. Então é por isso que eu acho, Deus tem plano em todas as coisas, Deus tem um propósito para todas essas coisas. E tudo que ele passou hoje é testemunho para contar, né? O que Deus fez, as maravilhas que Deus faz, o quanto Deus cura. Porque para as pessoas, é claro, quando se vê diante de uma doença, muitas pessoas se desesperam e pensam assim, não tem jeito para mim. Mas se você tá me ouvindo, eu quero que você entenda que com Cristo, para tudo há saída. O nosso Deus é um Deus de cura, de milagres e de restauração. Deus faz coisas que são impossíveis para os médicos. A medicina vai até um ponto, mas depois disso entra o poder de Deus. E nós vivemos isso na pele, né? Porque aquilo que era tão terrível, Deus foi revertendo essa situação. Quantos anos já se passaram de tudo isso e Deus continua fazendo milagres. Amém. Milagres e vai incríveis. Em nome de Jesus. E ele operou o adenoma, tem 25 anos. 25 anos que operou. E sem sequela, né? Sem o que sequela, é mais incrível. Deus, o que é mais incrível. Lá no hospital, posso contar um pouquinho? Tá? Conta, lógico, mãe. Pode contar. Lá no hospital, o médico falou que uma das sequelas, quando ele estava indo pro centro cirúrgico, um dos médicos, que eram nove médicos da equipe do Dr. Roberto, e um dos médicos perguntou assim para mim, você sabe a proporção da cirurgia do seu Roberto? Eu falei, não. Ele falou que ele podia ficar bobo, paraplégico, ele podia não ouvir mais, ele podia não falar mais. Não sair da mesa. E não sair na mesa. E foram 9 horas angustiantes, mas ao mesmo tempo com muita fé, acreditando que Deus podia fazer uma coisa. Deus não me levou naquela igreja por acaso. Deus não me levou. E Deus não falou para mim por acaso que ia acontecer algo, que eu tinha que que a gente tinha que adquirir fé para poder suportar tudo que nós íamos passar. Então eu tinha fé, mas ao mesmo tempo vem aquele medo. E aí passou a cirurgia, ele veio para o quarto, e quando foi, uma semana ele foi para casa, depois ele voltou para o hospital, e quando ele estava no quarto, antes dele ir para a UTI, ele estava convulsionando toda hora, e eu, muito cansada, deitei e dormi, e a Sheila ficou com ele, e ele convulsionando, e ele virou para a Sheila e falou, Sheila, vai embora que eles estão querendo roubar seu sangue. E eu acordei ela falando isso. Quando de manhã, que a primeira enfermeira que entrou no quarto, ele falou pra mim assim, de que planeta você é? Aí a enfermeira falou, sou da Terra. Aí ela falou, mentira, você veio roubar o sangue da minha filha. Aí eu pensei, meu Deus, ele ficou bobo. Então aquilo veio na minha mente que eu achei que ele tinha ficado bobo, mas não era por causa da convulsão. Então assim, são coisas que acontecem que hoje a gente entende que tudo, Satanás ele vai tentar roubar a nossa fé de qualquer jeito. Ele vai tentar roubar e deixar a gente com medo. E eu antes dele, de manhã, quando ele foi voltou para a UTI, antes disso o médico levou à noite, eu não sei se você lembra disso, levou ele para tirar líquido da espinha, lembra? Sim. E eu fui pro quarto onde ele estava, dobrei meu joelho, aí eu aprendi a dobrar o joelho, falar com Deus, eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e eu chorando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ele disse para mim, assim, foi a primeira vez que eu vi, quer dizer, a segunda vez, porque a primeira vez foi quando ele falou, o que Deus uniu, o homem não separa, que ele usou a nossa apóstola para falar. E quando eu ouvi, ele virou para mim e falou assim, você crê que ele vai vir? E não vai ter nada nesse líquido? Eu falei, eu creio. Ele falou, então levanta daí e para de chorar. E eu levantei e parei de chorar. E aí, quando ele voltou, não tinha nada. Mas os médicos não entendiam a convulsão que estava acontecendo, por que ele tinha tanta convulsão. Mas passou. E aí, depois de quantos anos você foi curada da diabetes? 4 anos depois de convertido. 4 anos? Ela veio em mim em 94. Em 2004 eu estava curado. Obrigado. Agora fala, gente. Pela medicina isso é impossível, né? É impossível. Mas para Deus tudo é possível. E quando estava instalado em mim era baixinho, 470, 511,
390. A diabetes dele tinha O cunho médico não sabia como nervosa, tratar de né? Ele pé. ficava nervoso e ia para as alturas a diabetes. Qualquer situação de estresse que ele passava ia para as alturas. E os médicos não entendiam, porque era incrível. A diabetes que estava instalado nele, que não era dele, mas estava Amém. instalado nele, ela ia para 400 e pouco, mas ele nunca foi internado por causa da diabetes. Então, o plano de Deus para a vida dele, Deus tinha um plano muito grande na Sim. vida dele, tem, com certeza tem. E através disso, família inteira hoje no altar, né? Amém. Tem uma foto aí da família. Por favor, coloque a foto da nossa família. Para que o povo possa ver. Olha só, minhas irmãs, Daiane é bispa, casada. Eu e minhas mulheres. Vocês e suas mulheres, né, pai? Tem muita mulher. A Daiane é casada com o filho dos apóstolos, Samuel e Regina, com o bispo Eduardo. Daiane é bispa. A Sheila é casada com o pastor Rosélio, também são pastores na nossa igreja, a pastora Sheila e o pastor Rosélio. Meus pais são pastores, família inteira sacerdotal. Uma bênção. E tem também a fotinho dos netos. E tem a fotinho dos netos aí também. Põe pra mim, por favor. Olha só. De dois. Glória. Olha o que aconteceu com vocês. De dois, essa família toda, né? Os meus Somos filhos. em 14. 14. Meus filhos, os filhos das minhas irmãs. E a família completa. E ainda tem mais. Porque essa família, ela vive grudada. Né, mãe? Aonde vai um, vai todo mundo. Viajar vai Todo mundo. E agora a gente começou com o podcast. E aí, esses dias no grupo, a família tava bombando lá, falando que eles querem todos vir aqui. Todos. Põe a foto pra mim de todos. Vê se tem condições. Como é que eu consigo trazer toda essa galera aqui? Olha, eles estão reclamando, dizendo que eles querem um único episódio com todos eles aqui. Essa família querida que está sempre conosco. Gratidão pela vida de vocês. Nós amamos cada um, viu? Beijo no coração e nós vamos preparar esse dia. Eu não sei como, né? Eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas vai trazer todo mundo um dia, pelo menos uma live, né? Quem sabe? Não vai acabar. Família querida. E tudo começou através da vida do meu tio, né? Foi o meu tio Zé que foi o primeiro. Foi. Tio Zé da tia Amy. Então, gratidão pela vida do porque tio. o patrão dele era pastor Lá da igreja, né? Gratidão pela vida do tio Zé, da tia Ema, né? Que estão sempre com a gente também, fazem parte da nossa vida. E através deles, tudo isso começou. Mas aqui, além de muito testemunho de cura física, também tem testemunho de superação incrível. E eu quero agora contar um pouquinho a respeito disso. Na verdade, eu quero que ela conte. Desde quando eu nasci, minha mãe parou de trabalhar. E aí, conta o que aconteceu, mãe? Então, eu nunca trabalhei. Aliás, quando eu pensei em engravidar, ele não deixou mais eu trabalhar. Ele falou, não, você pensou em engravidar, você quer engravidar, então você já vai sair do serviço, vai ficar em casa, porque quem vai criar meus filhos é você. Você não vai deixar na mão de ninguém. Ele falava isso. E ele me tirou, não deixou mais eu trabalhar. E nunca mais eu trabalhei. 20 e poucos anos, mais de 20 e pouco. Mais de 20 anos. Nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor. Esse ano a gente faz 48 anos de casado. Dia 6 de novembro. 6 de novembro. Fazemos 48 anos de casado. Graças a Deus. E aí, assim, deixa eu contar um pouquinho antes do testemunho. Quando eu tinha... antigamente, no meu tempo, as meninas todas tinham que aprender corte e costura. Porque as meninas tinham que saber costurar. No tempo dela. As meninas tinham que saber costurar. Então, a minha mãe me colocou para fazer o corte e costura, eu tinha 15 anos, de 14 para 15 anos. E eu não queria fazer corte e costura. Eu não queria, porque eu nunca gostei de costurar. Eu falei, mãe, eu não quero fazer. Não, mas uma menina, uma dona de casa que vai casar um dia, tem que aprender a costurar, que não sei o que. Você me pôs no corte e costura. E com 15 para 16 anos eu me formei em corte e costura. Nunca mais eu costurei depois. Nunca mais eu costurei. E foi passando os anos, quando ele tinha comércio e ele resolveu vender os comércios. E aí ele resolveu ser corretor. Assalto. Ele resolveu ser corretor. Só que corretor é assim. Se você vende, você ganha. Você tem. Se você não vende, você não tem. E aí eu pensei, agora eu vou ter que trabalhar. Não tenho mais filha. Não, mais filho pequeno. Não tenho mais neto, que até então eu olhava a Bia, depois a Bia foi para a escolinha também. Falei, não tenho mais neto, que eu tenho que cuidar. Eu vou arregaçar minhas mãos e vou fazer o que eu sei fazer. O que eu aprendi com 15 anos, que eu não queria, mas Deus tinha um plano na minha vida. Então hoje eu entendo o plano de Deus para a vida da gente. Então quando
a gente tem algo que você não quer fazer, mas você precisa fazer, faça. Porque Deus tem sempre um plano. E aí eu resolvi arregaçar minhas mangas. Isso já faz 14 anos, eu devia ter... Hoje eu tenho 68 anos. 54. Eu devia ter 54 anos, eu devia ter. E eu resolvi arregaçar minhas mangas, fazer o que eu sabia fazer. Falei, vou fazer o que eu sei fazer. E eu fui fazer o que eu sabia fazer. Hoje eu tenho uma confecção, Amém. Graças a Deus, que supera todas as nossas necessidades. Que supre. Que supre todas as nossas Amém. necessidades. E aí, foi... Hoje, a fonte principal de renda deles vem através da confecção dela, que foi montada há 14 anos atrás. Agora, pensa assim, alguém que parou de trabalhar muito nova, passou uma vida em casa cuidando da gente, em determinado momento se viu nessa circunstância, e agora? Precisa socorrer aqui. Levantou e falou, eu vou fazer o que tem que ser feito. Sabe o que significa isso? Que você tem que entender que certas coisas dependem de você. Então, levante-se e faça o que precisa ser feito. Hoje, minha mãe é uma inspiração. Porque, gente, ela tem 68 anos. E eu vou falar uma coisa, essa mulher não para. Pensa alguém que tem a rodinha nos pés. É ela. Trabalha o dia inteiro. Vai pra confecção, volta, vai pro Brás, compra as coisas. Às vezes eu vou pro Brás com ela. Eu volto. Quase morrendo. Eu falo, mãe, como é que você aguenta isso? Aí ela, não, porque agora eu ainda vou pegar, porque eu vou dar o curso de casados, porque eu vou não sei o quê. Eu falo, mãe, para um pouco. Parar pra quê? Pra ter Alzheimer? Não vou parar nada, tem que fazer as coisas. E ligada no 220, corre o tempo todo, faz um monte de coisa, a moral da história, tá cheia de saúde. Por quê? Porque é muito ativa, né? Graças a Deus. Eu costumo dizer que quando a gente vai ficando numa certa idade, a gente não pode ficar parado, com a mente parada, porque dá Alzheimer. A minha mãe teve Alzheimer porque morreu junto com meu pai. Meu pai morreu e ela praticamente não queria fazer mais nada, só ficava dentro de casa, e ela teve Alzheimer. Então, pra mim, eu vejo assim, se eu ficar dentro de casa sem fazer nada, eu vou ter Alzheimer. Então, assim, a minha vida é muito ativa, muito ativa. Eu não paro um minuto. A Thaís às vezes vai comigo no braço e fala, mãe, como é que você aguenta essa vida? Gente, ela tem mais pique que eu, vocês não estão entendendo. Aliás, ela tem mais pique que eu e minhas duas irmãs juntas. É impressionante o pique que ela tem. Minha mãe não para. Ligadona nos vídeos. Eu só peço a Deus saúde. E ainda de domingo rola o quê em casa? Almoço, faço todo domingo. Quem faz todo mundo. Almoço de domingo. Quem Quando a gente faz? sai do culto, a comida maravilhosa já tá pronta. Família inteira vai comer. E as crianças, se não tem almoço de domingo, Eles choram. ficam tristes. É o domingo da família, eles falam. Domingo da família feito pela vovó. É porque assim, a gente criou vocês desse jeito, né? A mesa é um lugar muito importante para se sentar, para comer, é a comunhão, né? Hoje em dia, infelizmente, deturbaram isso. Um come na televisão, outro come no computador, outro come, vai lá sentando. Nunca não se senta à mesa. E nós criamos vocês sentando na mesa, almoçando. Eu almoçava com vocês, ele estava trabalhando e eu almoçava com vocês. Sim. Mas a janta sempre ele estava junto. Sábado e domingo a gente estava sempre juntos, porque ele sempre foi muito família. Então assim, a gente criou vocês assim. E da maneira que nós criamos vocês criam os filhos de vocês. E hoje os meus netos são assim. As crianças são assim. As crianças acham que tem que ter o domingo da família e eles sentam na mesa para comer junto com a gente. Então assim, e é uma dádiva isso, porque hoje em dia é muito difícil. As famílias estão sendo destruídas porque não tem essa comunhão na mesa. E a mesa é um lugar de comunhão e de muita importância para as famílias. Muito né? importante. Então, a gente dá o curso Casados para Sempre, a gente é líder de curso Casados para Sempre, e a gente fala muito sobre isso. Porque é muito importante você pôr seus filhos na mesa, sentar, conversar, comer junto. É muito importante. Comer junto, orar junto, ficar junto, porque Deus é união, é paz, harmonia. Então nós devemos cada vez mais ficar juntos. Faltou um detalhe aí que eu não contei. Depois de operar a cabeça, mamária e safena, fiquei surdo, mas agora, graças a Deus, tá bom. Me deu, que foi que eu operei a vista? Catarata. Operei as duas vistas. E tô enxergando normal, graças a Deus. Mas sabe por que aconteceu também tudo isso comigo? Vou falar para você uma coisa.
A nossa boca tem muito poder. Cuidado o que você fala, principalmente a sua família, principalmente ao seu cônjuge. Toma muito cuidado, porque eu sempre fui comerciante. Fui dono de padaria, dono de postos de gasolina, dono de churrascaria. Então, quer dizer, cuidado que você fala com a tua boca, porque quando eu era ímpio lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, se alguém vinha falar alguma coisa para mim, eu falava. Hoje eu falo, está amarrado, está expulso em nome de Jesus. Eu simplesmente falava, Deus está aqui comigo, eu estou aqui, e falava que o bicho estava do lado aqui. Então, quando eu me converti, ele ficou furioso, ele tentou me matar, com a cabeça, com safena e mamário, tentou me deixar surdo e tentou me deixar cego. Mas para honra e glória, eu estou com Jesus. A luz de Jesus, o sangue de Jesus cobre eu e toda a nossa família. E hoje eu posso falar, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então cuidado, amado, amada que está nos vendo, com o que você fala. Porque Deus tem o melhor. Mas pense, quando você estiver principalmente nervoso, deixa passar aquele filminho desse tamanho na tua cabeça. Jesus faria isso? Cuidado com o que você fala, tá bom? A morte e a vida está no poder da língua, né? A morte e a vida. Então é tão eu precioso. não sei se vocês pegaram um detalhe, que eu até acho engraçado ele, quando eu falo pra ele assim, eu tô com isso, tô com aquilo. Você não tá nada, vamos orar. Ele é muito de oração. E aí, quando ele falou, Satanás tentou me matar com a cabeça, com a safena, com o coração, com o ouvido, mas agora eu já estou bem, não é? Então, ele não blasfema, ele não questiona, e ele glorifica a Deus todos os dias. Maravilhoso. Isso é uma verdade, ele nunca questionou. Mas por que eu tive que operar? Por que eu tive que... o adenoma, por que eu tive um negócio do coração, por que eu tive? Ele nunca questiona. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então, todas as vezes que qualquer situação adversa acontece na vida de qualquer pessoa que seja, tem que sempre pensar isso, que todas as coisas cooperam. Para tudo existe um aprendizado. Tudo que a gente passa é porque coisas melhores virão. Então, o que a gente tem que aprender? Com as circunstâncias e refletir a glória de Cristo onde quer que a gente chegue, né? Ser esse brilho, essa luz. E os meus pais são isso. Eu sou muito privilegiada, gente. Não, eu sou muito feliz. Na verdade, até quando eles não eram convertidos ainda, né? Já eram cristãos, a gente veio de berço cristão, católico. Nós não éramos evangélicos. Os meus pais sempre foram de muitos princípios, e graças a Deus por isso. Amém. Meu pai sempre foi do tipo de pessoa que falava assim, começou, termina. Eu lembro que uma vez eu pedi pra ele uma máquina de datilografia. Ô pai, me dá uma máquina de datilografia, porque era o point da época, né, gente? Era tudo. Na época. Não existia computador. E aí ele me deu a máquina de datilografia. Eu falei assim pra ele, então me coloca no curso pra eu poder aprender. Aí ele me colocou. Só que aí eu cansei de ficar lá com os dedinhos, não sei quantos de vocês fizeram, datilografia, o povo da década de 80 com certeza fez, né? E aí eu falei, não quero mais fazer isso não, esse negócio é muito chato, tô fora. Ele falou assim, começou, vai terminar, só para com o diploma. Ai pai, mas eu que te pedi pra colocar. Você vai terminar, Thaís. Graças a esse pulso aí, terminei meu curso, e depois quando eu passei no concurso pra Justiça Federal, que foi onde eu trabalhei por 10 anos, eu tive uma nota exemplar na segunda fase do concurso, e eu passei no concurso por conta de digitar tão rápido também. Então, tem coisas às vezes que a gente precisa realmente entender a importância de começar e terminar. E os meus pais, eles sempre foram assim, muito família, muito. A gente aprendeu muitas coisas, e eu sou tão grata a Deus pela vida de vocês. Olha, a gente tem muitas memórias na vida, né? E eu tenho imensas com vocês. Eu nunca vou esquecer meu pai fazendo pipa rosa pra mim e pra Sheila,
pra empinar a pipa, porque ele queria levar a gente pra brincar. O que vocês querem fazer? Empinar a pipa. Então tá bom. Aí ele ia comprar e fazer as pipas pink pra gente poder empinar. Cor-de-rosa. Dá tempo de eu contar um testemunho? Conta, mãe, pode contar. Eu vou contar algo pra vocês. Porque ele tinha moto e ele comprou uma moto pra Sheila também fazer trilha junto com ele, porque a Sheila, ela gostava de fazer trilha também no mato. E aí comprou uma motinha turuninha pra mim, mas eu nem sabia andar de motinha, mas ele comprou uma turuninha pra mim. E aí comprou uma mini moto pra Daiane. E aí ele tinha uma caminhonete e aquele negócio que carregava as motos também. De manhã ele mais cansado Suava do que... De manhã ele era muito família, ele nunca ficou em bar, nunca ficou muito com os amigos. Era mais família mesmo. Então ele colocava tudo de manhã as duas motos grandes lá em cima da caminhonete, as outras lá no coisa, levava a bicicleta. E aí eu lembro que nós fomos para um lugar que ia ser um aeroporto lá em Franco da Rocha. E que campo de aviação. E não... Era um campo de aviação, mas ficou inativo, não fez. E nós fomos pra lá e ele pegou e virou e falou assim: a Sheila vem comigo, não, a Daiane vem comigo, a Sheila vai na dela. E a Thaís falou assim: eu quero ir com a minha mãe, porque a Thaís sempre foi muito agarrada comigo. Eu quero ir com a minha mãe. Então vamos. Aí nós descemos, e eu não sabia na direita. Chegou num lugar que tinha um barro assim, muito barro, e tinha que passar num caminho bem mais seco. Só que eu sei que quando eu passei, eu abri uma trilha no mato. Que a Thaís saiu de lá do meio do mato, cortada assim com os espinhos do mato. Eu também, eu não quero mais ir com a minha mãe, eu quero ir com meu pai. Eu quero ir com meu pai. Eu fui na carona errada. Eu não quero mais ir com a minha mãe, eu quero ir com meu pai. Aí ele teve que subir com uma, subir, descer, subir outra. Eu que não montava mais naquela garupa nunca mais, me arrebentou no meio do mato, tinha um monte de espinho. Pegou eu lembro do arranhada e chorava e passava a mão com a cara toda preta. Eu nunca me esqueço disso. Não, mas sempre foi muito família. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês representam. Hoje, não só pra mim, mas também pros meus filhos, né? Pros filhos das minhas irmãs também, que são tudo grudado, tudo é a casa da vovó. A casa da vovó, o tempo todo a casa da vovó, a casa do vovô, o tempo todo eles querendo ir pra lá. E eu sou muito grata a Deus por isso. Por isso que eu disse no começo, tem pessoas que às vezes, quando se convertem, às vezes tem uma certa dificuldade para associar Deus como pai. Porque às vezes o pai terreno não foi uma boa referência de pai. Às vezes o relacionamento familiar vem muito difícil. E eu me sinto privilegiada, porque quando eu fui pro meu encontro com Deus, eu lembro que eu tinha coisas, lógico, lá para ser curada, mas quando entrava no quesito família, eu chorava muito, mas era agradecendo a Deus pela família que Deus me deu. Era agradecendo a Deus por vocês serem esses pais que sempre me inspiraram. Sempre colocaram pra cima. Quantas vezes eu vi, não, você pode, você consegue, você vai fazer. E sempre jogando pra cima e sempre impulsionando. Então você pai, você mãe, entenda o quanto é importante essa chamada na sua vida, o quanto é importante você motivar os seus filhos, o quanto é importante você guiar os seus filhos no caminho correto. E sempre trazer palavra de incentivo, porque isso vai irradiar para a vida. Isso vai fazer com que eles cresçam fortes emocionalmente, que eles cresçam seguros emocionalmente. E se porventura você tá me ouvindo e pensando, poxa, eu queria tanto ter uma família dessa. Poxa, eu não tive essa sorte. Poxa, eu não tive essa bênção. Talvez essa seja a sua realidade. Não desanime, porque Deus é o seu pai. E ainda que a sua mãe te abandone, Ele jamais te abandonará. Verdade. Ainda que uma mãe deixe o seu filho, Deus nunca nos abandona, né? Então, você pode encontrar esse carinho e suprir isso em Deus. Pode ir nos braços dele, que ele vai te consolar e cuidar de você. E eu queria dizer também que você que talvez está nos ouvindo e ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não perca tempo. Quando fizerem a chamada ou chega para alguém e fala, eu quero aceitar Jesus, não perca tempo. Porque quando Jesus entra dentro de você, você adquire uma fé tão grande e as coisas mudam. Então você que não teve uma família igual a nossa, é tipo assim, quando eu mudo, tudo muda. Então quando você mudar, a sua família vai mudar através da sua vida, através do seu testemunho. Então não perca tempo. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele nunca mais vai deixar. Quando nós aceitamos, as mãos de Deus vêm para assim. Ele nunca mais vai tirar as mãos, mas nós podemos nos afastar. Então não se afaste nunca de Deus, porque Deus é a nossa força.
em todas as coisas. Então, por mais que a gente passe por tribulação, por mais que a gente passe por dificuldade, você se agarra em Deus e você não tem medo, porque você crê que Deus, ele é teu socorro, ele vai ser seu socorro. No momento certo ele vai ser seu socorro. Ah, mas Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo, mas tudo é no tempo dele e não no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Então creia, não perca tempo. Vá, busque Jesus. Aceite ele como o único e suficiente Salvador. E a sua família vai mudar, com certeza. E ganha a tua salvação eterna. Se você tiver a sua família distante, às vezes em outro estado, tudo, olha o emblema que tem aqui, ó. Pai, mãe e filhos. Procura uma igreja. Você vai ter uma família espiritual, com o soberano Deus como Pai. Isso é maravilhoso. Não fique de fora. Jesus está voltando, sabe? Procure, porque lá em João 15:16 é bem explícito quando está escrito assim. Jesus fala para você: não foste vós que me escolheste, foi eu que lhe escolhi, foi Jesus que nos escolheu, para que podemos ir aí e dar fruto, e que esses frutos permaneçam. E tudo que nós pedimos, através de Jesus, o Pai vai nos conceder. O soberano Deus e amado Deus, nós somos filhos amados. Todos que colocam um dia Jesus no coração, verdadeiramente como único e suficiente Salvador, passa a ser filho de Deus. E aí tem a tua salvação eterna. Procure uma igreja e viva em união, porque ali você vai ter uma família espiritual, não só na terra, como no céu. Amém. Amém? Amém. Amo Amém. você, tá? Amo você. Tá acabando. Foi bom demais esse programa, né? Você que tá assistindo, se Deus falou com você, aproveita para compartilhar. Envia esse aviãozinho aí para um monte de gente, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se sentir impactados com esse testemunho. Mãe, pode começar olhando para a câmera, faça os seus agradecimentos, fala com quem você quer falar e depois o pai também. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Porque se a gente está aqui é porque Deus, é porque tem algo que a gente tem que glorificar o nome dele. E nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Tudo é para a glória do Senhor. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus. E quero agradecer aos nossos apóstolos. Apóstolo Samuel Kerp, Regina Kerp, dizer para eles que a gente ama demais vocês e que se nós aprendemos a adquirir essa fé foi através de vocês, e agradecer vocês também porque todos os momentos difíceis que nós passamos, vocês não abandonaram nós em nenhum momento, sempre estiveram junto com a gente, dando força para a gente, através da sua fé, a gente foi adquirindo toda essa fé também, porque vocês davam força pra gente. Então eu quero agradecer muito vocês, a gente ama vocês de todo o nosso coração. E agradecer você, Thaís. Apesar de eu falo assim, de você saber toda a nossa história, mas mesmo assim você quis vir aqui, quis que nós viéssemos e contasse toda a história para você e para as pessoas que ouvirem também, tenham essa fé que nós adquirimos, que hoje é o que nos dá força. É o que nos dá força, é a fé. Amém, amém. Pai, quer falar alguma coisa? Eu quero, em primeiro lugar, também agradecer a Deus, agradecer aos nossos líderes, os apóstolos Samuel e Regina, e agradecer a apóstola Thaís e Reinaldo, e esse Ministério da Restauração e Restaurando Vidas, que através desse ministério nós chegamos até você, e para dizer para você que Jesus te ama e nós também amamos muito você, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, um excelente ano e que Deus esteja sempre com você, trazendo a luz maravilhosa de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém. Quero dizer que eu fui muito privilegiada por Ele quando Ele me deu vocês para serem os meus pais. Amém. Vocês Glória são a Deus. incríveis, vocês sempre foram uma inspiração na minha vida e sempre serão. Amém. Que Deus abençoe, que Deus dê vida longa a vocês, Amém. muita Glória a vida Deus. longa a vocês, Amém. para que a gente continue sendo essa família abençoada. Amém. Amém. Ó. Deixa eu mandar um recadinho.
Eu vou mandar um recadinho para minha filha Sheila, minha filha Daiane. Meus netos, Davi e Gabriele, o Rosélio, meu genro, o Eduardo e a Isabela e a Giovana. Dizer para vocês que eu amo vocês. E a Beatriz. E a Beatriz. E o Pedro. Beatriz, você é minha paixão também. E o Pedrinho também, agradecer de todo o meu coração a vocês e dizer que eu amo vocês e vocês são umas ótimas filhas, vocês são uns ótimos genros e vocês são meus netos queridos que eu luto por vocês. Fala de qualquer um, mas não fala de vocês. Eu amo vocês. Um beijo pra vocês. Vó super protetora. Eu sou. Então tá bom. Então gratidão pela vida de vocês. Amém. Gratidão por terem passado por aqui. Que Deus abençoe muito, Amém. viu? Que Amém. Deus abençoe muito. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. E você que tá aí, que você possa se inspirar em tudo isso e ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus faz milagre, o quanto Deus alcança famílias, restaura vidas, muda a história e transforma para sempre jornadas, né? Graças a vocês, hoje nós estamos aqui firmes. Eu não falei do meu apóstolo Reinaldo. Ah, você não falou dele? Não Te falou do meu amo, marido? Reinaldo. Oh, meu Deus, amor, você estava sendo esquecido pela sua sogra. Ô, Reinaldo, Não, é muita não acredito. gente. Eu amo você, meu amor. Eu amo você. Ó, coraçãozinho pra você. Ô mãe, ele já contou aqui no podcast que você não queria que ele voltasse comigo. E agora você esquece de mandar Mas- recadinho pra ele, mãe? Mas hoje eu amo ele. Com paixão, meu. Eu amo. É muito Desculpa genro. aí, Reinaldo. Beijo. É muito genro, muita gente. é muita filha, é muito neto, é muita gente. Não. E ainda vai vir o Isaac aqui, viu? Que Isaac, pai? Tá É? na força de Abraão aí? Não, Abraão com 100 anos teve Isaac. Eita, mãe, eu só tá tô no com 68. Eu tô até fazendo academia pro Isaac vir. Olha só, tá que tá indo aí na pegada. Bom, queridos, que Deus te abençoe, que você possa enviar esse testemunho para outras pessoas, que você possa crer que o nosso Deus é um Deus de milagres. Beijo no coração, fiquem na paz, amo vocês. Deus abençoe.